Olá pessoal, vamos continuar com os nossos vídeos relacionados à ferramenta Blender. Antes pessoal, só para mostrar para vocês, no nosso canal Making de Games, eu estou fazendo as postagens relacionadas a os vídeos do Blender, pessoal. E aqui no canal, se vocês olharem, ó, por exemplo, Blender 3D, Jogos e Animações Interativas, parte 1. Ou melhor, primeira parte. É o post que está relacionado com o que nós estamos fazendo aqui no Blender. Só que tem um detalhe, pessoal. Nesse post eu estou colocando alguns itens a mais. Então, por exemplo, ó, no vídeo passado que nós tratamos um pouco de inserir objetos no nosso 3D View, eu coloquei aqui, ó, uma descrição de algumas coisas, como por exemplo, os tipos de objetos e também as opções de edição no 3D View. Então fica a cargo de vocês aí interesse acessar o post e complementar aí o conteúdo que está sendo gravado. Então hoje, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com a parte de transformação, né? Então, quando eu estou no meu 3D View, pessoal, o que acontece? Se vocês olharem, eu posso editar todos os elementos da cena. E a primeira parte, que é a base de tudo, pensando nesse quesito de modelagem, são as transformações. E essas transformações, pessoal, nos objetos que nós vamos inserir, elas servem para quê? Basicamente, nós temos 3 transformações que nós podemos utilizar aqui no Blender. Então, a primeira transformação, o que ela faz? Ela serve para transladar o objeto na tela. Então, deixa eu dar maximizar a tela aqui, ó. Logo na tela inicial, se vocês olharem aqui, ó, eu estou com o modo de edição de Object Mode. Do lado esquerdo, eu tenho o meu menuzinho, ó, no Tools, de transformações. Então, aqui, ó, translação. Então, a primeira transformação que eu tenho é a questão de translação. Então, a translação, pessoal, serve para quê? Alterar, ó, o objeto na tela. Então, se eu clico em Translate e movimento o mouse, eu vou estar rotacionando o meu objeto na tela. Só que às vezes, ó, pessoal, o fato de vocês clicarem aqui e movimentar o mouse, ó, às vezes vocês não vão conseguir posicionar corretamente o objeto na sua cena. Então, uma coisa interessante é, quando eu clico em Translate, pessoal, aqui embaixo, ó, nesse outro menu, eu posso definir as coordenadas que eu vou transladar o meu objeto. Então, se eu clicar aqui, ó, 0 em X, 0 em Y e 0 em Z. Olha lá. O que acontece? Ele voltou para o centro. Agora em Z aqui, pessoal, vou colocar aqui, ó, 1, por exemplo. Olha lá. Ele transladou o objeto para cima da grid, ó. A grid é essa malhazinha que vocês estão vendo aqui. Então eu posso transladar o meu objeto utilizando o quê? As coordenadas aqui nesse menu. Uma outra maneira que eu posso transladar o objeto, além do mouse, pessoal, é por meio do quê? Do seu manipulador de translação. Ou melhor, do seu manipulador de transformação, né? Que ele vai funcionar tanto para a translação, como para a rotação, como para a escala. Que são essas setinhas aqui, ó. Então, se eu clicar na setinha vermelha, olha lá. Como eu escolhi transladar o objeto, ele vai estar posicionando, alterando a sua posição, transladando o objeto apenas no eixo X. Se eu clicar na setinha verde, ó, que é o eixo Y, ele vai transladar o objeto no eixo Y. Se eu clicar na setinha azul, ele vai transladar o objeto no eixo Z. Então, essas são duas formas de se transladar um objeto. Ou clicando aqui e com o mouse, movimentar o mouse aqui na cena, ou por meio do manipulador de transformação, que está presente no centro do objeto, ou no ponto central que vocês definirem, depois nós vamos ver um pouquinho mais disso, por meio das setinhas aqui, ó, que indicam os eixos, ou por meio dos valores aqui no vetor, que indica a coordenada do nosso objeto, na propriedade Translate. Maravilha. Existe outra maneira? Sim, por meio de atalho, pessoal.
No Blender, como vocês perceberam, a maioria das coisas são feitas por atalhos. Então, se eu quero transladar um objeto, eu não preciso vir aqui e clicar aqui, ó. Eu posso apertar a letra G. Olha lá, quando eu aperto a letra G, o mouse já vai estar próximo do objeto. No meu caso, ele vai movimentar o objeto conforme eu desejar, ó. Então, como eu apertei a letra G, eu tenho o controle do objeto. Outra maneira também que eu posso transladar esse objeto é o que? Apertando o G e logo em seguida apertando X, Y ou Z. O que isso significa? Ó, se eu apertar o Z, olha ali, logo em seguida, eu vou transladar o objeto apenas no eixo Z. Se eu apertar o G de novo e o X, olha lá, eu vou transladar o objeto apenas no eixo X. Então fica mais fácil de transladar o objeto. Entenderam isso daí, pessoal? Tranquilo? Uma coisa ainda que eu não comentei com vocês é, aqui embaixo, ó, se vocês olharem, eu tenho dois meios de transformação de objeto. Ou utilizando coordenadas globais. O que seriam essas coordenadas globais, pessoal? Esse objeto, todas as alterações dele são relacionadas ao ponto de origem do nosso plano. Então, a coordenada 0 aqui. E tenho a transformação baseada em local. O que seria essa local, pessoal? Vamos supor que eu esteja editando um objeto que possui vários itens. E eu estou posicionando um objeto dentro desse outro objeto. Eu posso utilizar a coordenada local, local a este objeto. Mas isso nós vamos acabar vendo com maiores detalhes também futuramente. Mas para vocês terem uma ideia, nós estamos utilizando aqui as transformações baseadas numa orientação global, que é na orientação do ponto origem do nosso cenário. Então, além de transladar um objeto, pessoal, eu posso rotacionar. Então, se eu apertar em Rotate, ó, e movimentar o mouse, ele vai rotacionar o objeto. Também, eu posso fazer o quê? Aqui em rotação, ó, como eu cliquei em Rotate e cliquei com o botão esquerdo aqui na cena, ó, ele manteve o menu do rotação. Eu posso definir um ângulo de rotação aqui, ó, ou por meio das setinhas, e indicar em qual eixo eu quero rotacionar o objeto. Ó, quero rotacionar no eixo Z. Então, se eu movimentar aqui o ângulo, ó, ele vai rotacionar o objeto apenas no eixo Z. Se eu não clicar em nada, ele vai rotacionar o objeto, ó, por padrão nos três ângulos, né? Então, aqui, ó, nos três ângulos não, conforme no ângulo que eu estiver posicionado. Então, aqui, ó, X e Y, ele vai rotacionar nos dois. Então, no X, olha lá. Então, se eu quero rotacionar um objeto, basta apenas escolher qual eixo que eu quero rotacionar ele e alterar o ângulo de rotação. Também eu possuo teclas de atalho. Então, se eu apertar aqui a tecla R de Rotate, olha lá, eu vou poder rotacionar o objeto livremente utilizando o mouse, tá? E se eu apertar o R e apertar o Z, pessoal, olha lá, R e Z, ele vai rotacionar o objeto em torno do eixo que eu selecionei. Então, o Z é em torno do eixo Z, obviamente. Então, olha lá, se eu apertar novamente R e X, ele vai rotacionar o objeto em torno do eixo X. Para finalizar o comando, né, caso vocês não lembrem, é o botão esquerdo do mouse. Então, R, Y, olha lá, estou rotacionando o objeto em torno do eixo Y. Apertei o botão esquerdo do mouse, ele finaliza o comando que eu apliquei. Então, nós já aprendemos a transladar um objeto, a rotacionar um objeto em torno dos seus eixos e tem a escala também, pessoal. A escala serve para alterar o tamanho do objeto, ó. Então, eu posso também clicar em Scale e alterar a escala do objeto com base nos três eixos, nos três vetores, ou posso alterar com base em apenas um só. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, o que acontece, vou clicar em Scale. Ó,
Conforme eu mexo no mouse, eu altero a escala dele. Aqui, se vocês olharem também, do lado esquerdo, ó, tem um resize, que é para tratar da escala, onde eu posso aumentar a escala em um eixo só. Olha lá, vamos colocar aqui escala 2 em X. O que aconteceu? Ele aumentou a escala do objeto apenas no eixo X. No eixo Y, 3, olha lá, aumentou. E o Z, vou colocar 1. Pronto. Também, ao invés de utilizar os menus aqui, ó, o que eu posso fazer? As teclas de atalho. Então, se eu apertar S, ó, S é escala. Só o S, ele aumenta ou diminui a escala com base nos 3 eixos. Se eu apertar S e o Z, olha lá, a escala apenas no eixo definido, ó, no eixo Z. Reparem aqui do lado, ó, como eu apertei S e o Z, o que aconteceu? Ele já marcou aqui que eu estou editando a escala do eixo Z. Vou apertar S de novo, ó, e X, ó. Então, estou alterando a escala do eixo X, ó, SX. Reparem aqui também que foi alterada a escala do eixo X. Então, pessoal, essas transformações, a rotação, a translação e a escala, vão ser muito úteis na hora de trabalhar com o nosso objeto, tá? Na nossa cena. Por quê? A todo momento vocês vão ter que diminuir a escala, transladar, rotacionar partes do objeto para formar o objeto que vocês estão querendo criar. Na maioria das vezes a gente acaba utilizando mais a escala, tá? Mas dependendo da complexidade do objeto, obviamente a rotação e a translação também estão envolvidas. Então, pessoal, nós vimos aí algumas características das transformações de rotação, escala e translação. Então, basicamente, essas são as principais características dessas transformações. No nosso próximo vídeo, nós vamos tratar um pouco das câmeras, visualização da câmera, como obter uma renderização de uma cena com base na visualização da câmera e algumas outras coisas. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Um detalhe, se vocês quiserem ver mais vídeos semanalmente no canal relacionados à ferramenta Blender, é muito fácil. Basta vocês acessarem o nosso canal no YouTube, clicar no vídeo, curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo no Facebook, me marcando, pessoal, e deixar o seu comentário. Feito isso, possivelmente eu vou criar novos vídeos para serem postados na semana. Então, pessoal, quem gostou, dê um like, compartilhe e é isso. Até o próximo vídeo, pessoal.